Extrair, transformar, descartar. Essa forma de produção linear vem saindo de moda e no lugar dela vem surgindo um novo modelo de negócios muito mais sustentável, baseado no consumo consciente. No Rio Foco Tendências de hoje nós vamos falar sobre a economia circular. Vem com a gente! Vamos entender o que é economia circular com a especialista em meio ambiente da Firjan, Carolina Zoccoli. E no segundo bloco a gente tem a participação especial da fundadora da Exchange for Change Brasil, Beatriz Luz. A economia circular vem se tornando cada vez mais importante para indústrias e empresas. É uma nova forma de gerar oportunidades de negócios com benefícios ambientais. Vamos assistir a matéria. The circular economy is a change from the existing linear economy in which we produce and all kinds of things. We sell it to a consumer, the consumer uses it, and then it ends in the waste system. So the change that we are looking for in circular economy is how can we do a different way of contracting between the producer and the user, in which the producer stays owner, keeps the ownership, and with the ownership keeps the responsibility. And that responsibility will end in a new design. Well, circular economy means that we have to innovate on three levels. One level is the product design. We need to design products in a way that they can be disassembled, can be reused, can be upgraded, can be the source of resources and spare parts for new products. So on the product level we need an innovation. The second one is on the service level. How do we service the user in a way that he or she really can use the product in a way that they want? And the third innovation is on the level of the business design. What kind of business case are you going to use? Circular economy is not just something that business people have to look at, but also politicians and governmental organizations have to look at circular economy and what it means for their way of doing policies and their work. Governance now is based on linear systems, and what we really need for circular economy is an empowering policy that brings positive energy into businesses to change to more circular business models. So one of the things is circular procurement could be a game changer in the Brazilian economy. Carolina, como a Firjan vem trabalhando esse conceito de economia circular com as indústrias do estado do Rio? Bom, Geisa, primeiro obrigada pelo convite, da gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, na área de meio ambiente da Firjan, é comum a gente ver aparecerem temas novos, né? Foi o que aconteceu com sustentabilidade, por exemplo. Quando a gente começou a falar de sustentabilidade, isso há bastante tempo, era um termo que assustava um pouco as indústrias. Aí depois a gente começou a falar de economia verde, né? Na verdade, são conceitos que têm características comuns, que vão surgindo novas roupagens, e aí a gente tenta adaptar, né, o conteúdo que a gente traz para a indústria para essa roupagem nova. E a roupagem da vez é a economia circular. É uma tendência mundial e, na verdade, que as empresas estão tendo que se adaptar por conta até da legislação brasileira. Na verdade, a economia circular, a gente ainda tem uma flexibilidade grande, porque é um conceito novo que ainda não está internalizado na legislação. E talvez nem precise estar internalizado na legislação para ele acontecer. O que a gente costuma dizer para as empresas é que elas precisam olhar para os seus processos e ver aonde que a economia circular já acontece. Então, por exemplo, a gente trouxe num evento recentemente diversas palestras para mostrarem qual é a diferença da economia linear, que é aquela onde a gente produz, coloca o produto na rua e aí o consumidor compra e acabou, né? E aí depois vem a geração de resíduo, o descarte. Então a gente começou a tentar mostrar o que a economia circular traz de inovador.
E aí foi muito interessante porque as empresas vinham pra gente e falavam, não, isso não tem nada a ver com o meu negócio, eu não vou conseguir entrar nesse segmento. E aí quando a gente senta para conversar, a gente começa a pensar assim, tá bom, então vamos pensar, como é que é o seu processo produtivo? Você gera resíduo no seu processo produtivo? Ah, eu gero resíduo, mas eu já percebi que quanto mais resíduo eu gero, mais dinheiro eu gasto. Então, se eu começo a tornar a minha produção mais eficiente, eu gero menos resíduo. Ah, então tá. Então como é que você torna a sua produção mais eficiente? Ah, eu descobri que eu tenho um resíduo aqui, por exemplo, a gente foi numa indústria moveleira, ele tinha um resíduo de corte lá das tábuas e ele descobriu que um outro produto dele, ele conseguia aproveitar aquele corte, não precisava do material novo. E a gente falou para ele, olha, você já está fazendo economia circular. Isso é economia circular. É tornar a sua produção mais eficiente, né? Isso quando a gente olha para dentro da indústria. E tem implicações externas também, né, que a gente pode falar aqui sobre várias implicações que vão transformar a maneira como as pessoas consomem também esses produtos. Pois é, da perspectiva do consumidor, como é que essa economia circular, na verdade, se materializa na prática? A gente tem que pensar o seguinte, a economia circular, ela parte do princípio que os recursos do planeta são finitos, né, não se criam, né? Não é nada de novo também. Esse é um conceito que a gente já vem discutindo quando a gente fala de sustentabilidade. Então, o que muda, né? O que foi o pulo do gato da economia circular? É o seguinte, a gente observar que os produtos são mais do que você consumir e ter a posse daquele produto. Você é um usuário do produto. Você precisa que aquele produto tenha uma performance ideal. Então, o exemplo que a gente sempre dá é o exemplo da iluminação, por exemplo. Você precisa de uma lâmpada na sua casa ou você precisa que a sua casa esteja iluminada? Então, quando a gente começa a pensar pela perspectiva da experiência, da performance, a gente começa a problematizar questões que vêm desde a extração das matérias-primas, desde a produção até o uso pelo consumidor final. Mas aí tem uma questão muito importante da comunicação, porque hoje todo consumo está baseado no ter para ser. Sim. E aí como é que você muda isso na publicidade, por exemplo, e começa a trabalhar que as pessoas têm para usar e elas podem muito bem não ser donas desse objeto? Tá. Então vamos lá, aí são duas questões. Existem determinados tipos de produto que não vão fazer parte desse conceito de compartilhamento, né? Por exemplo, material hospitalar é um material que tem que ser usado e descartado. Não tem jeito, a gente pode até tornar a produção mais eficiente, fazer com matérias-primas melhores, mas não tem jeito de passar a dizer, não, então agora a gente vai tornar esse produto um produto compartilhável ou um produto até reciclável, é difícil. Então tem produtos e produtos. Outras situações, aí eu já vou problematizar a tua fala, Geisa, é o seguinte, a gente também aqui na Firjan, pela área de desenvolvimento setorial, faz estudos de pesquisa de comportamento. E aí o que esse pessoal que faz esses estudos veio percebendo já de alguns anos para cá, antes de se falar de economia circular, que nós, enquanto consumidores, já não queremos mais possuir determinados tipos de produto. Já traz mais satisfação pessoal para a gente saber que aquilo ali é um produto que pode ser compartilhado ou que eu estou dando o melhor uso possível para aquele produto, que eu estou sendo eficiente no meu consumo. E isso não quer dizer consumir menos, porque às vezes a gente fala assim, então a gente vai reduzir o consumo, ninguém mais vai consumir. Não é isso. A gente quer continuar tendo a possibilidade de viver a vida contemporânea, a vida moderna que a gente tem com todos os recursos que estão disponíveis, de ter uma mobilidade eficiente, de estar adequado com a moda, né, com a tendência da época. A gente vai continuar fazendo isso, mas utilizando produtos mais eficientes, sabendo que são produtos que tiveram um cuidado no design, que podem ser reciclados, se for esse o caso, que podem ser reutilizados. Então você está trazendo um aspecto interessante, porque o consumidor já tem essa consciência, quer dizer, não todos, mas uma às parte vezes inconsciente, mas é uma tendência da nossa época, da nossa geração. É uma tendência muito interessante, porque os jovens, bem jovens, né, que o pessoal chama aí do pessoal que nasceu depois dos anos 2000, né, já conseguem apresentar essa proposta de forma mais clara. Mas nós que já somos jovens ainda, mas não tão jovens, ficamos ali no meio do caminho sem entender muito bem. Eu quero consumir, mas me dá dor na consciência.
né? Então, qual é o nosso papel aqui, enquanto Federação de Indústria, né? A gente está representando o setor produtivo. É mostrar que é possível produzir dentro desse contexto, dentro de um contexto do mundo onde os recursos são finitos, e ser sustentável e fazer com que esses produtos voltem para a cadeia e sejam reaproveitados e a gente extraia deles o melhor que eles podem oferecer. É possível viver nesses novos tempos para esse novo tipo de consumo? É possível. É possível e a indústria tem muito a ganhar com isso porque ganha em eficiência no processo, né? Por exemplo, aí você veio falar de regulação. A gestão de resíduos, sim, já é muito regulada e a gente precisa cumprir com a regulação. Então, quanto menos resíduo eu gero, no final das contas, eu estou me livrando de um problema que depois eu vou ter que tratar aquilo, eu vou ter que tratar aquele resíduo, né? E que é um custo, né? É um custo. É um custo não só de material, mas um custo de tratamento mesmo, né? A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos nesse segundo bloco com a fundadora da Exchange for Change Brasil, Beatriz Luz. A nossa equipe de reportagem cobriu um evento global realizado aqui na cidade do Rio que buscou desenvolver a economia circular a partir da inovação aberta. Pela primeira vez no Brasil, o evento Open Source Circular Economy é representado no país pela Exchange for Change, plataforma global que visa impulsionar a economia circular. O objetivo é a troca de experiências com profissionais de diversas áreas e também a busca de soluções para problemas locais, explorando ao máximo os conceitos da economia circular. A economia circular vem para mudar a forma de pensar tanto do consumidor quanto dos fabricantes e repensar, redesenhar a forma como os produtos são criados, de forma a manter o valor dele dentro do ciclo dessa cadeia o máximo possível antes que ele efetivamente seja descartado ou reciclado, que dentro da economia circular é o círculo que mais empobrece, né, o produto. São 35 países. No total, 75 cidades participam online desse encontro. E através dessa comunicação via web, que as empresas podem descobrir novos materiais, oportunidades de negócios, gerando maior competitividade. O que adianta você ter todo o conhecimento para si mesmo, eu sendo um engenheiro civil, ter todo o conhecimento meu, quando eu não estou compartilhando com outras pessoas. Então a ideia mesmo é você trazer ideias de diferentes perspectivas, diferentes grupos, diferentes pessoas, diferentes países, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Estamos se reunindo com outros países e tentando juntar o máximo de conhecimento que eles têm baseado nas experiências deles para gerar resultados e assim resolver os nossos problemas aqui. Um dos principais temas apresentados durante o evento foi a reciclagem e compostagem, como o lixo pode ser aproveitado dentro desse setor e o impacto dele na economia. A geração de lixo é um dos principais problemas das cidades. Muitos desses resíduos que são jogados fora podem ser reaproveitados na cadeia de produção. Agora, a gente precisa avaliar bem que tipo de material deve ser reciclado, porque nem tudo aquilo que pode ser reciclado deve ser reciclado. Muitas iniciativas de reciclagem, de reaproveitamento, elas esbarram na questão econômica. No Rio de Janeiro eu vejo oportunidade, principalmente na parte de resíduos sólidos. A gente viu um grande problema com a greve dos garis, a gente conseguiu ver a quantidade de lixo que a gente gera diariamente, né? E com essa quantidade de lixo gerado, eu consigo ver uma quantidade de valor absurdo que poderia estar sendo extraído disso. Mas, de novo, para mudar, não basta apenas uma mudança na forma da pessoa em casa pensar. Isso é um passo, isso é só um elemento. Você precisa de uma mudança no design do produto, você precisa de uma mudança na forma como os modelos de negócio são feitos hoje em dia. Beatriz, não são novas formas apenas de produzir e de consumir, mas também novas formas de diálogo. Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite. É muito bom poder compartilhar os nossos aprendizados. E, exatamente, o mundo está altamente globalizado. Então, soluções e problemas são encontrados de forma muito similares em várias localidades. É claro que cada país tem a sua cultura, a sua habilidade, o seu expertise, mas é justamente nesse contexto que esse cenário de inovação aberta é discutido. Então, se os problemas são globais, as soluções também devem ser globais. Então, quando a gente fala de eventos como o OSC Days, é justamente uma
uma plataforma onde vários países se conectam ao mesmo tempo, trocando ideias e soluções. Porque um problema que está sendo vivenciado no Brasil, de repente pode ter a solução na Alemanha, na França, e hoje em dia, com o mundo digital e todas as tecnologias disponíveis que a gente tem, é muito fácil de você fazer essa interação. Então, no evento, a gente teve a oportunidade de trocar experiência com 5 países. Então, foi Alemanha, Inglaterra, Holanda, África do Sul e Colômbia. E como é que a economia circular está se manifestando nesses países? Que exemplos práticos a gente tem disso já acontecendo no mundo? Eu acho que o cenário da economia circular é um cenário natural de desenvolvimento. Então, tudo começou na Europa, diante de um cenário de crise. Então, eu sempre sou perguntada como que a gente consegue trazer essa visão para o Brasil, diante do nosso cenário, como que a gente vai provocar essa transição. Eu acho que é uma transição natural, porque diante de um cenário de crise, onde você tem escassez de recursos naturais, com isso você tem o preço muito volátil das matérias-primas, risco de fornecimento. Então, é um cenário onde a indústria tem que se modificar, tem que ser inovadora, tem que criar novas formas de produzir e de consumir. E fazer isso de forma muito veloz, né? Exatamente, porque aqueles que tomarem a liderança, que fizerem primeiro, vão ganhar diferencial competitivo. Então, é uma oportunidade da indústria ganhar mercado, se aproximar do seu consumidor, num cenário onde a competitividade não está mais baseada só na qualidade e no preço, está baseada na geração de valor. E a gente está falando também de um momento de inspiração, quer dizer, de sensibilização e inspirar pessoas a olharem para esse novo mundo e pensarem essas oportunidades. Que cases foram trazidos nesse evento e que estão sendo discutidos também do que está acontecendo no mundo? Eu acho que um case muito interessante é o que a gente está aprendendo com a Holanda, né? Uma coisa que a gente vê muito fortemente na discussão da economia circular no Brasil é as questões da reciclagem. Né? Então, como que a gente estimula essa cadeia? Como que a gente transforma uma matéria-prima reciclada realmente numa matéria-prima que tenha valor? É a forma de você aplicar isso no processo produtivo novamente. Então, é a questão da performance e do design. Então, se os produtos tiverem performance e design, não importa se é feito de matéria-prima reciclada, se é matéria-prima virgem, e aí o contexto da geração de valor fica mais evidente. Porque o consumidor, ele quer performance, ele quer design, ele quer ter um produto desejável. Então, a gente tem que ter essa educação, essa cultura da geração de valor. E o outro contexto interessante também, que traz essa experiência da Holanda, é a visão do segundo mercado. Então, a gente participou agora do evento com a Firjan, né, que destacou a economia circular, e trouxe um especialista da Holanda para falar. E ele colocou essas novas formas de produzir e de consumir. Então, não é uma questão de deixar de produzir, deixar de consumir. É consumir de uma forma diferente. Então, na hora que você começa a criar o mercado do reuso, né? Então, é uma delicadeza no sentido de, não é uma coisa usada, que já foi gasta, não, é o segundo mercado. Então, as empresas estão começando a entender isso e começar a produzir produtos mais duráveis, porque aí eles podem entrar no primeiro mercado e depois no segundo mercado. Então, a própria indústria está percebendo que aquela visão de obsolescência programada, de fazer um produto que vai durar menos, porque aí o consumidor vai ter que consumir de novo, não é mais esse o caminho. Não é mais a lógica desse mercado. Quer dizer, as pessoas também pensam a usar o produto que elas estão deixando para alguém, né? E não é só simplesmente jogando fora ou descartando. Porque a competitividade está tão grande, o acesso à informação, o consumidor está lá na internet, na ponta do dedo, buscando todas as informações, qual o produto melhor, qual que eu vou consumir. Então, em muito pouco tempo, eu posso escolher. Então, as empresas estão percebendo que a geração de valor é o mais importante, a relação com o consumidor. E um ponto interessante, a gente já está chegando no final desse bloco, pouco tempo, né? Pois é. A gente está falando aí do reuso, mas também você tem todo um perfil de inovação disruptiva, né? De mercados que estão se estabelecendo sem ter os produtos que eles, na verdade, vendem, os serviços que eles vendem, né? A gente fala do Uber, fala da hotelaria, né? Quer dizer, exatamente, são novos modelos de negócio que surgem,
que as indústrias precisam estar cientes desse novo cenário para saber como se posicionar no mercado. Então, quando que a indústria hoteleira pensou que o maior competidor dele fosse ser um negócio que não tem nenhum ativo, né? Quando que a indústria de mobilidade pensou que o maior competidor dele fosse ser uma indústria que fosse altamente digital, sem nenhum ativo. Então, a indústria tem que estar pensando nesse novo cenário para poder ganhar competitividade. Obrigada, Beatriz, pela sua participação. E no próximo bloco a gente volta com a Carolina para ela explicar para a gente como a Firjan vem trabalhando esse tema com a indústria fluminense. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com a Carolina Zoccoli nesse último bloco e ela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre como a indústria fluminense está se adaptando e os casos também de economia circular que a gente já pode observar acontecendo. Então, Geisa, tem algumas coisas interessantes já acontecendo, tá? Então, eu vou dar um exemplo da indústria de têxtil e confecção, por exemplo, né? A gente tem uma grande marca de confecção fluminense que é a Farm. E o que eles perceberam? Que na indústria da confecção, né, na indústria da moda, você tem tanto a parte criativa quanto a execução mesmo, né, quanto a fabricação. E eles perceberam uma oportunidade de criar um espaço de cocriação com oficinas, com maquinários que podem ser compartilhados por várias marcas. Marcas já preparadas e que já estão no mercado e marcas nascentes. Então, esse espaço vai se chamar Espaço Malha. Vai ser um espaço bem interessante na área revitalizada aqui do Rio de Janeiro, onde diversas empresas vão poder colaborar e utilizar o mesmo espaço. O que isso tem a ver com a economia circular? Equipamento de produção, por exemplo, muitas vezes fica ocioso, né, dentro da fábrica. Então, a ideia desse espaço é que você vai ter um equipamento disponível e aquele equipamento vai estar sendo utilizado o tempo inteiro e compartilhado por mais de uma empresa. Isso é um serviço, né? Quer dizer, os equipamentos agora podem ser utilizados em outros horários, mas acaba sendo um serviço também que a indústria passa a... Na verdade, o que é o benefício real disso tudo? Você tem um equipamento que está sendo utilizado na sua total possibilidade, né? Você não vai ter um equipamento parado. E você está possibilitando um fluxo ali de criação coletiva e de compartilhamento entre os profissionais da indústria, né? Você gera confiança entre as empresas, confiança entre os profissionais. Isso tem a ver com a economia circular. É menos competição e mais colaboração. Exatamente. É colaboração. Construção conjunta. É perceber que a colaboração vai gerar competitividade para aquele grupo como um todo. Esse é um case bem bacana. Tem outros cases mais específicos da linha de produção. Então, por exemplo, quando você fala de contratar um produto como serviço, né, aquela coisa da iluminação. Eu não preciso de lâmpada, eu preciso de um ambiente iluminado. Então, a gente tem um case interessante do cluster automotivo aqui do Sul Fluminense. O que eles perceberam? Que era mais eficiente contratar o serviço de pintura automotiva do seu fornecedor do que contratar a tinta, contratar o profissional, comprar o equipamento, contratar o profissional e comprar a tinta. O que isso gerou? Uma relação de confiança mais fortalecida entre a empresa e o seu fornecedor, menor desperdício de material, porque na medida em que você contrata um fornecedor que é responsável por aquele serviço de pintura, para ele interessa que aqueles equipamentos estejam totalmente otimizados, com manutenção em dia e que ele gaste somente o necessário de tinta para fazer aquela pintura automotiva. Então você tem um impacto ambiental muito reduzido, ainda mais com um produto perigoso, né, um produto químico que gera impacto ambiental significativo. Então, esse é um exemplo bacana que está de dentro da indústria para dentro da indústria, na relação com o fornecedor. Um outro caso legal que a gente teve conhecimento recentemente é a produção das medalhas olímpicas e paralímpicas da Casa da Moeda. Em alguns aspectos, eles conseguiram reaproveitar resíduos de outros processos produtivos que estavam ali parados na produção, aguardando para serem utilizados de outra forma. Então, as medalhas olímpicas e paralímpicas, que são lindas, têm um design maravilhoso, trouxeram toda a questão de produção mais limpa que a Casa da Moeda investiu durante muitos anos, inclusive em parceria aqui com o Senai. Eles conseguiram agregar um valor ambiental de sustentabilidade nesse produto muito interessante de trabalho. Mas tem uma coisa que é da sustentabilidade que eu acho que é muito interessante a gente tratar, que é a urgência, né?
há uma necessidade muito grande de dar sentido de urgência para esse momento de virada da economia e da forma que a gente tem de se comunicar e de viver nesse mundo que a gente sabe que já está andando muito rapidamente para uma mudança cujo impacto foi criado por toda essa forma tradicional de se produzir em que você descartava e descartava para um mundo que é esse, não é outro planeta. Então, não tem o lado de fora, né? Exatamente. Então, assim, é interessante também pensar de que forma a legislação atua nesse processo, como é que ela força também que isso aconteça de forma mais rápida, né? Pois como a gente estava falando na primeira parte da nossa conversa, né, a gestão do resíduo hoje ela já é muito regulada, né? Ela é bem regulada. As empresas entendem que essa é uma responsabilidade com a qual elas têm que arcar, né? É claro que a gente precisa reforçar aqui que a economia circular não é só gestão de resíduo. A economia circular é algo muito mais amplo, como a Beatriz apresentou. Mas, na medida em que as empresas têm que cumprir com as suas obrigações com relação ao resíduo, é interessante a gente perceber como que a gente pode tratar isso desde o início. Porque se a gente fica só tentando tratar o resíduo que já foi gerado, a gente vai continuar tendo o problema do resíduo e vai continuar precisando que a legislação exerça esse papel de delimitar os limites, né? de dizer quais são os limites. Quando a gente entra com o conceito de economia circular, o que ele propõe? A gente vai gerar menos resíduo industrial, e menos resíduo pós-consumo. É menos problema, né? Menos problema para depois, né? Então, se a gente consegue tornar mais eficiente, e aí estão esses casos que a gente já comentou aqui, que estão tornando a produção mais eficiente, estão modificando a maneira como o próprio consumidor encara a sua responsabilidade com relação àquele resíduo. Porque a gente tem que pensar nisso também. Porque regular quem tem CNPJ é mais simples, você encontra todo mundo, né? Mas e como é que eu regulo você? Como é que a gente se regula? Como é que a gente faz para que cada um, né, dos consumidores exerça a sua responsabilidade? É muito mais fluido, é muito mais difícil. Agora, o que da legislação, aí pensando assim, a legislação ela pode ajudar, pode acelerar e ela pode também atrapalhar e atravancar esse momento. O que da legislação pode ajudar e o que não precisa ser feito, quer dizer, que já está se adaptando, que a gente já está vendo uma adaptação natural da indústria e que a legislação pode vir no sentido de, às vezes, atrapalhar. Desestimular. Tá, a gente tem, a gente também está no momento de diálogo inicial, né, Geisa? Assim, a gente está começando a entender onde a gente está pisando. Qual é o nosso entendimento inicial? Quando a gente fala de economia circular, a gente precisa muito mais estimular do que regrar. Então, por exemplo, uma coisa onde a gente sempre esbarra é a questão da tributação. Né? Se a gente tributa uma matéria-prima quando ela entra, né, na fábrica e tributa também quando ela sai, quando ela virou resíduo, aquele resíduo ele tem um valor financeiro agregado, ele fica caro para ser retrabalhado. Então, o que a gente vem tentando trabalhar junto aos legisladores, junto aos formadores de opinião, é como a gente pode desonerar o custo do resíduo para que você tenha um real incentivo para usar o resíduo na produção de novo ao invés de usar matéria-prima nova. Isso é uma coisa importante que a gente precisa discutir e trabalhar. Eu acho que é um primeiro passo muito importante. Um segundo passo, dentro da onde a indústria já é regulada, como que eu posso valorizar e estimular a indústria que está fazendo um bom trabalho, um trabalho diferenciado, já utilizando os conceitos de economia circular. Talvez a gente possa pensar por aí, né? Não dá para eu obrigar todo mundo a fazer economia circular. A gente acha que isso é um caminho de pedras, né? Primeiro porque esse conceito ele vai ser assumido de forma muito diferente, variar muito de um setor para outro. E a gente não tem maturidade para tornar obrigatório agora, vai fazer todo mundo correr com esse processo, né? Se desesperar para cumprir e talvez não pensar na melhor solução. Então, a gente entende que a maneira de começar talvez seja ajudando a resolver o problema do resíduo, para que a gente consiga realmente trazer ele de volta para o início da produção, até a gente chegar no nível de maturidade, onde a gente já tenha realmente uma massa crítica
e de trabalho bastante fundamentada, com bastante casos de sucesso, e aí a gente possa passar a dizer, não, então vamos tornar isso algo padrão. Bem, Carolina, muito obrigada. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E se quiser conversar com a gente, pode mandar um WhatsApp para 989904709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.